Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. João 6, versículo 1 a 15. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos, com as sobras dos 5 pães, deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas, quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho para o monte. Palavra da salvação. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Louvor a vós, ó Cristo. Muito bem, então hoje nós estamos iniciando a leitura do Evangelho de João, mais especificamente o capítulo 6, tá? E todos nós já temos conhecido, já sabemos que o capítulo 6 é o capítulo do pão, é o capítulo da ceia, é o capítulo da Eucaristia, é o capítulo da comunhão, certo? E geralmente, quando nós passamos necessidade, muitos, não sei porquê, ficam esperando que Deus desça do céu na sua frente para fazer as coisas para você, para lhe dar aquilo que você quer. E não vai acontecer nunca, tá? Por quê? Porque normalmente Deus, ele se serve das pessoas, do ser humano, para intervir no mundo e para fazer chegar no mundo os seus dons. Exatamente por isso é que Jesus diz em outro momento: o que fizerdes a um desses pequeninos é a mim que está fazendo, não é? Alguém que faz o bem ao outro é o próprio Deus que está fazendo. Ele age nos usando, certo? Usando todos e qualquer um para fazer o bem. Então, é muito necessário, é preciso aprender a detectar essa presença, o amor de Deus nesses gestos, às vezes gestos bem pequenos, bem simples, que todos os dias nós testemunhamos, que ajudam a construir um mundo melhor.
mais justo, mais solidário. Eucaristia é amor, é solidariedade. Tá, então, para tratar do texto do Evangelho de hoje, o contexto, a liturgia vai buscar lá no Antigo Testamento. Então, vemos aí o segundo livro dos Reis, capítulo 4, 42 a 44, não é? Onde há a descrição de uma milagrosa multiplicação de pães de cevada e de grãos de trigo, o que sugere que quando o homem ele é capaz de sair de si, capaz de deixar o seu egoísmo, ou seja, ele tem a disponibilidade para partilhar, aí os dons recebidos de Deus, esses dons, eles chegam para todos, para você e para todos, inclusive sobra, tá? Ou sobram esses dons. Então, a generosidade, a partilha, a solidariedade não empobrece, faz enriquecer, não empobrece, ela é geradora de vida, e vida em abundância, como fala Jesus, não é? Os santos sempre entenderam isso. É só a gente lembrar, quando eu estava refletindo, lembrando a canção Oração de São Francisco, não é? Ele diz perfeitamente isso. Pois é dando que se recebe, é dando que se recebe. É uma experiência comum. Todos nós sabemos que quando, por experiência, fazemos o bem, a gente se sente mais bem do que a pessoa que recebeu. Ajuda de verdade. Então a gente não está só ajudando, a gente está se ajudando também. Então a oração de São Francisco é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. É muito bonito isso. Então todos os santos eles compreenderam isso muito bem. Outro santo que passou distante aí, né? Antes, no comentário da missa, quem está em casa só escutou o barulho, era uma carreata de Santa Dulce dos Pobres. Olha aí, outra pessoa querida, outro santo do meio de nós, que aprendeu, dos nossos tempos, né, aprendeu perfeitamente isso. É dando que se recebe. Nunca pensou em si, não é? Nunca pensou em si. Pensou a vida inteira no próximo. Não é? Nós temos a dificuldade de fazer isso, mas nós temos a figura, as pessoas dos santos, né? São precisamente para isso, para a gente se espelhar nos seus ensinamentos de vida. Então, é sempre bom fazer o bem. Então, é preciso caminhar, conhecer a Deus, esse Deus que é amor, Deus de justiça, que se revela na pessoa de Jesus. O Evangelho, ele demonstra perfeitamente um momento em que Jesus, ele parece desafiar os apóstolos, né? Coloca os apóstolos exatamente para inspirá-los, não é? Os discípulos aí de Jesus recebem um ensinamento de Jesus bem prático, não é? Então, antes disso, semana passada Jesus já pedagogicamente tratou disso, né? Nós vimos no Evangelho do domingo passado, recordando que Jesus ele teve compaixão do povo que estava naquela relva, sentado, era tempo de Páscoa, e esses peregrinos caminhavam para Jerusalém, não é? Para a Páscoa, e eram pessoas, na palavra de Jesus, eram como o quê? Ovelhas sem, não é? Então a gente lembra muito dessa frase forte, eram como ovelhas sem pastor, no Evangelho do domingo passado. Então, essa grande multidão que quer significar que o povo simples tinha fome, queria acolher os ensinamentos de Jesus e caminhava à procura de Jesus para ouvi-lo, para se converter à sua palavra, a boa nova, o Evangelho, não é? Para vivenciar os seus ensinamentos. Então já fica uma pergunta para nós, e nós? Como é que nós estamos com Jesus? Qual será a nossa fome? Quando a gente fala em fome, então a gente sempre lembra da fome do estômago, não é? E a gente vive com fome de outras coisas também, não é? Tantas fomes por aí, fome de justiça, fome da verdade, não é? Qual será a nossa fome?
Então, é necessário buscar a Deus. É necessário. Deus está tão próximo de nós, mas nós precisamos abrir os olhos da fé e vê-lo de perto, não é? Aqui no Evangelho aparece um símbolo bem importante disso, né? Os montes, o alto, a montanha, sempre foi para o povo judeu a habitação de Deus. Por isso é que esse costume da gente lembrar de Deus e sempre olhar para cima. Deus está sempre no alto, não é? Isso é um costume do judaísmo também. Então, o encontro com Deus se dá no monte, está no alto. Por isso que Jesus, quando Jesus ele fala de cima do monte, Jesus ele fala com a autoridade divina. Se a voz que vem do céu, a voz que vem do alto, a voz que vem da montanha é a voz de Deus, porque Deus está no alto, Jesus ele sobe a montanha exatamente para descer com essa autoridade divina. Aí ele desce do monte exatamente para fazer o discurso da Eucaristia. Aí fala sobre o pão, fala sobre partilha, não é? É muito importante. Então Jesus ele desce do monte revestido de Deus. Isso revela que a Eucaristia, que nós vamos no futuro, percorrendo aí o capítulo 6 de João, nós vamos perceber que a Eucaristia será a maior de todas as bênçãos de Deus derramadas sobre nós, porque será o próprio Deus, na pessoa de Jesus, que vai intervir com a força divina e mais ainda, ele será alimento para nós. A Eucaristia, um alimento que sacia para sempre. Sem Deus não chegaremos a lugar nenhum. Com Deus saciaremos todo tipo de fome, seja do estômago, seja a necessidade de justiça, só nele encontramos. Quando as autoridades, não é, perceberem isto, e aí então pensarem em fazer as coisas para os outros, em função dos outros, como se para Deus fosse, então eles vão descobrir a felicidade, assim como nós descobrimos a alegria e a felicidade da partilha. A gente materializa isto quando nós temos o santo e bom costume de ajudar, não é? Há alguns que podem com caminhões e caminhões de ajuda e outros com os pouquinhos, as frações que nós costumamos fazer aqui, na pequena capela, lá na paróquia maior, lá na diocese e assim por diante. Aliás, as Forças Armadas estão também trabalhando nisso, tá bom? Se vocês não têm ciência, não é? Há uma prática aí de recolhimento de material exatamente para colocar isso em prática. E é tão bom aquelas pessoas, como havia falado no começo, o pouco que a gente dá, nós estamos ajudando muito mais a nós mesmos, a nossa consciência, o nosso coração, do que aquelas pessoas que recebem. Então, vamos contribuir, tá? Se o fizermos com fé e não como uma mera obediência ou um mero ato, não é, para não ser mal visto, se a gente o faz com fé, eu garanto para vocês, você vai se sentir bem por isso. Então, vamos contribuir com toda certeza. Então, eu gostaria de concluir a nossa reflexão, não é, fazendo um tipo de releitura aqui da segunda leitura tão bonita, Conselhos Maravilhosos de São Paulo, aí São Paulo aos Efésios, né? Eu vos exorto a caminhardes de acordo com a vocação que recebestes. Com a vocação, com aquilo que Deus lhe deu de dom. Este dom, ele não pode ser fechado em mim, não pode ser egoísta. Aquilo que eu sei, aquilo que eu recebi, aquilo que eu aprendi, deve ser colocado em comum. É assim que a gente descobre verdadeiramente o que é partilha e o que é Eucaristia. É assim que a gente se encontra com Jesus, não é? A gente sente a presença de Jesus. Com a vocação que recebestes, com toda humildade e mansidão. Fazer as coisas, exercitar a caridade com humildade, com mansidão, isto nos leva a muito, tá? E quando a gente abre o coração, tem um coração bom, então a gente é capaz, segundo os conselhos de Paulo aqui,
suportar uns aos outros, porque a gente trata bem o outro, tá? Suportando-vos uns aos outros com paciência e com amor. Encontra o amor, descobre o amor quem é humilde e manso, quem faz e pratica a caridade. Aplicai-vos a guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. É assim que nós encontramos a paz. E quem encontra a paz, encontra-se com Deus. Então, a partir dessa reflexão de hoje, desse início do Evangelho de João, capítulo 6 de hoje, nós vamos nos inteirar cada vez mais sobre o que é, entender o que é realmente a Eucaristia como o encontro verdadeiro com Cristo. Vamos pedir essa graça, que nós estejamos de coração aberto sempre para o bem. Senhor Deus, dai-nos sempre deste pão. Vamos dizer juntos? Senhor Deus, dai-nos sempre deste pão. Louvado seja nosso Jesus Cristo.